Senhoras e senhores, mais uma vez aqui, muito obrigado. Nós estamos aqui agora na nossa graduação, né? Mais uma vez, estamos aqui totalmente tomados de tempo, mais uma vez na graduação. Nós estamos com a Lei 8.072 de 90, né? Que trata dos crimes hediondos. O artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos nos fala que são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto número 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 1, e a grande polêmica vem aí, no inciso 1. Homicídio, artigo 121, entre parênteses, quando ele fala homicídio 121, artigo 121, que se trata homicídio, e ele coloca o caput, ele está se referindo, implicitamente, ele se refere a um homicídio simples. Ele está se referindo a homicídio simples, certo? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Esse aqui é o tópico aqui que nós vamos discutir. Então surge aí, e aí o professor Guilherme de Souza Nucci, na sua edição do livro muito mais, o mais novo até o momento, que é a 19ª edição, é o mais novo de Guilherme de Souza Nucci, na página 731, ela nos diz, para quem quiser acompanhar, ou em outra edição, e os comentários são nossos, o professor Guilherme de Souza Nucci nos diz o seguinte: ora, homicídio 121 caput, nós estamos falando de homicídio simples. Não estamos falando de outro homicídio, estamos falando de homicídio simples, certinho? E aí, nós vamos entrar com um homicídio simples hediondo. É possível, nobre acadêmico que está nos assistindo, seja de graduação, seja de pós-graduação, é possível homicídio simples hediondo? Aí vem os comentários do professor Guilherme Souza Nucci. Prevê a Lei 8072 de 90, no artigo 1º, inciso 1, ser hediondo o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Na realidade, nós estamos colocando um homicídio que ele não é nem privilegiado, nem qualificado, é um homicídio simples, na posição de hediondo. Só por isso aí, a gente já vê que é impossível, existe aí a impossibilidade jurídica, até pelo sentido lógico das duas situações. Um homicídio simples, ele nunca poderá ser hediondo. Em tese, o homicídio hediondo, que vem de hediondez, que vem de crueldade, que vem de torpeza, que vem de algo repugnante para toda a sociedade, esse tipo de homicídio necessita o hediondo, em tese, de uma qualificação, de uma posição mais severa da legislação, do legislador. Então, me parece impossível, e aí nós estamos diante de duas leis, o Código Penal brasileiro, e nós estamos diante da Lei 8072 de 1990. Então, com esse confronto, nós estamos dizendo que existe uma antinomia entre as duas leis. As duas leis não estão falando do mesmo assunto, elas estão em desacordo, estão incongruentes, estão, digamos assim, sem estar harmonizadas. Vamos lá. Não é possível, não é viável, na prática, a figura tipificada, né, criada pelo legislador, que o fez de forma assodada, né? A atividade típica de grupo de extermínio sempre foi considerada pela nossa jurisprudência amplamente majoritária um crime cometido por motivo torpe. O sujeito que se intitula justiceiro e atua por conta própria, eliminando vidas humanas, certamente age com desmedida indignidade. Ele é indigno, né? Mesmo que ele esteja eliminando, por exemplo, um traficante, seja um grupo de milícia, isso não é papel do cidadão de bem. Então, a simplicidade desse homicídio, com a junção em ele ser um homicídio hediondo, não nos parece viável. Eventualmente, costuma-se sustentar-se, né,
costuma-se sustentar é ser possível que alguém mate outra pessoa em atividade típica de grupo de extermínio, para preservar, por exemplo, um bairro de um traficante de drogas. Embora não seja legal esse procedimento, mas de toda sorte não é uma coisa de que deve ser feita pelo cidadão de bem. Ora, se assim for, sua motivação faz nascer o relevante valor social. Se alguém, por um ímpeto, um cidadão por um ímpeto de justiça, por um traficante estar amedrontando aquele bairro, por um traficante estar trazendo tumulto àquele bairro, esse alguém por algum ímpeto, por alguma vontade extremada de justiça, o fizer, o máximo que a gente pode se aproximar é de um homicídio com relevante valor social, que iria privilegiar o homicídio, aplicando-se a regra do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal brasileiro, e não a figura básica do caput. Não se concebe haver, ao mesmo tempo, um homicídio privilegiado pela relevância social do motivo e qualificado por sua torpeza. Me parece incongruente, me parece uma antinomia das duas leis, pois ambas circunstâncias são extremamente subjetivas. Dessa maneira, não vemos como aplicar ao homicídio simples a qualificação de hediondo, pois, caso atue o agente como exterminador, a tipificação será de homicídio qualificado, pois delito que é certamente repugnante. O exterminador, principalmente aquele exterminador profissional, aquele que o faz por dinheiro, de milícias, aquele que o faz de forma sistemática. Nós estamos falando de um crime repugnante. Então nós teríamos a qualificadora da hediondez. O dia em que se considerar simples o homicídio praticado pelo justiceiro, e aí é bom que a gente coloque esse ponto, não se confundir, né, com aquele que resolve vingar-se de alguém por algum motivo, pois não é um vingador profissional ou habitual. Então, certamente será mudado o sentimento ético-social da comunidade. No dia que a gente permitir que um justiceiro seja considerado um homicídio simples, nós teremos modificado o sentido ético, social, moral, cultural da nossa sociedade atual, da comunidade. E nem mesmo será preciso considerar hediondo delito, pois também o vocábulo hediondo, que quer dizer, vocábulo hediondo quer dizer sórdido, imundo, repulsivo, não muito diferente de torpe, ou seja, vil, repugnante, asqueroso, hediondo, do fenômeno da hediondez. Dessa forma, se a acusação entender que a atividade do réu no homicídio decorreu de atividade exterminadora, deve qualificar o crime submetendo-se ao crivo da defesa e passando pelo filtro da pronúncia. A pronúncia é a fase de primeira fase do júri para a segunda fase do júri. Do contrário, se ainda mesmo assim, passando por esse crivo da defesa e todo o processo, e é um processo que vai levar a júri popular, não é? É um processo que leva a júri popular. Assim, o juiz deve passar, evidentemente, da primeira fase para a segunda, pronunciando, e na segunda, na sessão do júri propriamente dita, os debates diante dos jurados sobre a questão da hediondez e a questão do homicídio simples deverá se dar de forma aguerrida, porque não há compatibilidade entre o homicídio simples e a hediondez. Antinomia desta lei a lei de crimes hediondos, que trata no artigo 1º, o artigo 1º, inciso 1. Vocês devem ver a lei 8072 de 90, junto com o artigo 121, certo? Para o caput, que é homicídio simples. Agora aqui voltamos a um ponto importante. Se um traficante, uma hipótese, mata, ou alguém mata na comunidade, ou mata e estupra a filha de uma pessoa, e essa pessoa logo em seguida, a sua morte, resolve vingar-se junto ao traficante, nós estaremos diante de um homicídio privilegiado, de relevante valor moral, certo? Porque no homicídio
simples, nós temos que relevante valor social ou moral, no parágrafo 1º do artigo 121. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito importante para pesquisa, para estudo, a questão do homicídio simples versus a sua classificação de hediondo, expressa no artigo 1º do inciso 1º da Lei 8072 de 90, em confronto com o artigo 121 caput, e em confronto também, muitas das vezes, como nós já vimos aqui agora, com o artigo 121, parágrafo 1º, que trata do homicídio privilegiado. Muito obrigado por estar aqui assistindo algumas partes das aulas de graduação ao vivo e outras gravadas. Fique conosco, professor Martinez. Eu sou especializado no Tribunal do Júri, tribuno do Tribunal do Júri, e nós estamos com casos concretos em Brasília, de causa superveniente relativamente independente, artigo que nós vamos estudar, artigo do Código Penal, e nós vamos estar aí juntos. Atuando no Brasil todo como tribuno, o meu telefone é 719-9103-0089, 719-9103-0089. Qualquer dúvida, mande um WhatsApp para mim, professor Martinez, às suas ordens. Muito obrigado.